Tá chovendo fake news. Novamente, um veículo de comunicação das pessoas que estão de mal com a vida tenta macular a imagem do MEC. Essa última fake news, infelizmente, mais uma mentira. Para de chover aqui no MEC. Até mais. Se eles querem continuar usando o voodoo, que é Paulo Freire, que é um voodoo, não tem comprovação científica nenhuma, aliás tem, né? Não funciona. O MEC é um colosso. Dos 600 mil funcionários do governo federal, 300 mil estão no MEC. Esse corpo aqui está cheio de pessoas que prestaram concurso público. É importante que seja dita como são esses concursos públicos. Entre na internet e veja como foi o último concurso público da ABIN. Se você vê, é um concurso que tem praticamente nada de matemática e está lá falando de governo estadunidense. Então, você já na seleção, você já seleciona pessoas com viés de esquerda nos concursos. Como é o Enem. Como é o Enem. Veja, isso daqui começou com o Fernando Henrique. A gente não está falando de 16 anos de PT, a gente está falando mais de um quarto de século de continuamente uma doutrinação que começa de uma forma suave e gradualmente você vai começando a achar o errado normal. E de repente... Como você se livra dessa doutrinação? Eu acho que diminuindo o poder absoluto hegemônico que hoje tem nessas madraças de doutrinação que são as universidades federais. Então o que você tem? Você tem plantações de maconha, mas não é 3 pés de maconha, você tem plantações extensivas de maconha em algumas universidades, a ponto de ter borrifador de agrotóxico. Por quê? O orgânico é bom contra a soja, para não ter agroindústria no Brasil. Na maconha deles, eles querem tudo que a tecnologia está à disposição. Ou coisas piores, né? Você pega laboratórios de química, uma faculdade de química não era um centro de doutrinação, desenvolvendo laboratório de droga sintética, de metanfetamina, porque a polícia não pode entrar nos campi. Então, o desafio... O Enem deu tudo certo, foi tudo perfeito, funcionou tudo bem, foi a mais baixa abstenção da história do Enem, bom, não teve nada polêmico, como deveria ser, né? Poxa vida, é assim que deveria ser um exame que mexe com a vida de todo mundo, sem doutrinação, sem forçação de barra, realmente uma coisa que respeite os indivíduos, as pessoas, as famílias. E eu acho que é o primeiro Enem de um novo ciclo, né? Um Enem que busca o quê? Devolver para a sociedade o que a gente deveria fazer, e não ficar doutrinando, ficar buscando polêmica. O pessoal fez um monte de processo contra mim na pessoa física e estão todos os processos caindo. Então, eu sempre tomo muito cuidado para não falar nenhuma mentira. Foram muitas reclamações, quase 200 mil. Os estudantes apontaram falhas na correção das provas do Enem e entraram com representações contra o teste. Mas os pedidos de revisão foram negados pelo Ministério da Educação. No entanto, pouco tempo depois, o MEC admitiu os erros e revisou as pontuações. A justificativa foi uma falha na gráfica que imprimiu as provas. Por causa das cores diferentes dos testes, as respostas de uma teriam sido associadas ao gabarito da outra. Foram identificados erros em pelo menos 6 mil provas. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, foi convidado pela Comissão de Educação aqui do Senado para explicar as falhas na correção do Enem e a contratação da gráfica. Ele também deve ser questionado sobre erros de gestão apontados por um relatório da Câmara dos Deputados. No início do mês, parlamentares foram ao Supremo Tribunal Federal pedir o impeachment do ministro da Educação. Eles acusam Abraham Weintraub de crime de responsabilidade por conduta contrária aos princípios de transparência, eficiência e impessoalidade.
Weintraub também é acusado de quebra de decoro pelas manifestações em redes sociais e na Câmara dos Deputados. Durante uma audiência pública, ele acusou as universidades de promoverem plantações de maconha. O pedido de impeachment também cita ineficiência na condução de políticas de alfabetização e omissão sobre o uso de recursos resgatados pela Lava Jato. Eu tenho que ir atrás de onde está a zebra mais gorda, que é o professor de uma federal, em dedicação exclusiva, que dá 8 horas de aula por semana e ganha de 15 a 20 mil reais por mês. Segundo o ministro, cerca de 15 universidades já estariam interessadas em aderir ao programa Futurice. Weintraub... O governo vai fazer por vocês? Nada. Fazer nada. Vocês têm que se virar. Só que eu preciso dos alunos de medicina, de enfermagem, de fisioterapia e de farmácia de volta às aulas. Eu preciso que vocês revejam a suspensão dos departamentos de saúde, não somente dos professores, dos alunos, mas também dos técnicos, secretárias, pessoal de escritório, para que nós consigamos acionar esses alunos, caso necessário, para que eles nos ajudem a enfrentar e assistir aos brasileiros que ficarem doentes. Eu conto com vocês e eu tenho certeza que nós, brasileiros, juntos, vamos dar uma lição para o mundo de como uma nação se comporta diante de um desafio desse. Muito obrigado. Na cadeia tá enjaulado, fica aí, deixa a gente em paz aqui. Nesses momentos de dor, eu lembro que o Lula tá enjaulado.